Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa inédito, hoje apresentando um tema que tem tudo a ver com a Ordem Rosa Cruz, apoiadora cultural do nosso programa, que é o tema da paz, né? Da paz profunda, da consecução da paz, de como conseguir a paz mental, a paz da consciência, a paz da alma. Para abrir esse nosso diálogo, vamos acompanhar um clipe. Paz. Credes que ele está tão distante como as estrelas, enquanto vive dentro de vós? Todo aquele que conquistá-lo tornar-se-á mensageiro da paz. Assim como achais aí contida a essência humana em sua vida espiritual, também sereis reconhecidos por aqueles que o encontraram. Não podereis conquistar o reino fora de vós mesmos. Só em vós ele se torna acessível para vós. E se quiserdes procurá-lo fora, ficareis desiludidos, pois o que se pode achar fora do mundo espiritual é uma experiência temporária, uma imagem efêmera como essa da vida terrena. Lá, onde a alma está consigo mesma, unida com o seu eu interior, poderá se encontrar o reino que permanecerá vosso. Recordai-vos, o reino de Deus está dentro de vós. Meditemos. Aí está esse vídeo belíssimo que realmente nos exorta a buscar essa paz interna. Não, Frater Elias? É verdade, Frater Jamil. E é interessante como, vamos dizer, as imagens, assim, principalmente quando a natureza é apresentada, elas nos auxiliam, né, a essa, vamos dizer assim, esse encontro, a essa busca, diria até assim, essa compreensão com relação à paz, né? Uhum. Tão cantada, tão buscada. Sem dúvida. E que a ordem, vamos assim dizer, há milênios, né, vem nos dizendo de que ela pode e deve ser encontrada dentro de nós, né? E esse trabalho é que, vamos dizer assim, precisa ser compreendido, precisa ser entendido, diria até assim, precisa ser orientado, treinado, preparado, para que a gente possa realmente entender isso, né? E que seja essa busca interior. Como é que a gente pode chegar lá, não é? Quando chegamos a distâncias tão grandes, a descobertas tão fantásticas,
E às vezes aquilo que está tão perto de nós, tão dentro de nós, é tão complexo. Não é? O que é que dificulta tanto, não é? Esse reencontro, essa busca? Não é? Será que não é porque nós temos agora, principalmente depois na sociedade industrial, pós-industrial, agora na sociedade digital, é porque nós temos mais distrações, Frater, brinquedos tecnológicos aí para nos distrair, nos desviar, digamos que, embora sejam, claro, úteis, né, estão aí para ajudar o homem, mas também distraem, né, dessa meditação silenciosa. Você viu, Frater Jamil? Esses dias até estavam pensando nisso, porque tínhamos lido um trabalho que dizia mais o seguinte: você ultimamente já procurou ficar 24 horas sem ver televisão, sem ouvir um rádio, sem atender um telefone, etc? Sem entrar na internet, né? Sem entrar na internet. Aquilo nos tocou, nos chamou a atenção. Então, espera um pouquinho, vamos ver então como que é isto, né? Como é que está funcionando isso hoje, na velocidade que tudo está tão grande? Porque a velocidade aumentou, não tem a menor dúvida. Claro. Né? Agora, como é que é isso? Como é que isso funciona em nós? Realmente nós ainda podemos fazer, vamos dizer assim, uma meditação, passar um espaço, vamos dizer assim, 24 horas realmente sem ser atingido por tudo isso? É uma experiência interessante de ser feita. Então aí nós vemos que essa velocidade, ela é muito mais forte quando a gente está envolvido com tudo isso. Se a gente se envolve mais com o nosso interior, é interessante, parece que realmente é um ritmo, vamos chamar assim, mais harmonioso. Certo? Então, não é, vamos dizer assim, naquele sentido da fuga, vamos dizer, né? Sim. Mas naquele sentido de você realmente sentir isso. E a gente sente, porque a velocidade aumentou, ninguém mais pode dizer que não. Claro. Não é? A gente chega hoje 8 horas para trabalhar, quando você menos assusta, meio-dia, hora do almoço. Você almoça, quando menos assusta, está saindo. Quer dizer, há uma aceleração. Hoje já é dia 9 de abril, né? 9 de abril. Veja bem, outro dia nós estávamos falando aqui no 1º de janeiro, no início do ano, começo do ano, o que representa o início do ano. Hoje já nós estamos 9 de abril. Já passamos, inclusive, pela Semana Santa, que é um momento, vamos assim dizer, profundo, né, desse reencontro, dessa busca interior e tudo isso. Então tem diferença. Agora, nós é que precisamos ter o controle disso. Porque nós não podemos dizer mais que a televisão não está aí, não é? Que a internet não está aí, o Facebook, o telefone celular. Você tem que conviver com tudo isso. Claro. Agora, tem que aprender a conviver com isso. Não se esquecendo de que existe algo em você, em seu interior, que realmente necessita de um momento para ele. Claro. Nos parece cada vez mais que essa é a diferença. Se nós entrarmos totalmente nessa aceleração, é interessante, parece até que a gente fica sem o controle. Sim, sim. Não é? Então nós estamos vendo, as pessoas sempre falam, mas o que está vendo? Não dá tempo, eu não consigo vencer. E parece-me até que nós estamos ficando, como é que eu diria, acelerados nesse sentido. Não é? Nós mesmo temos vivido algumas experiências. Você fala em que vai fazer um evento, vamos dizer, com X horas, com X atividades, daqui a pouquinho, se você não se cuida, parece que você está acrescentando mais coisas. Entendeu? Parece que nós estamos passando esse momento de que nós precisamos preencher mais, como se essa aceleração não fosse tudo. Precisamos preencher com mais coisas. Aí o delicado que nós precisamos que entender que nós precisamos um tempo para nós. Esse tempo nosso é sagrado. Aí entra a questão da meditação. O que é a meditação? É justamente aquele momento para nós estarmos conosco. E aqueles que podem se aprofundar um pouquinho mais, de repente começam a estar até em contato com outras dimensões, não é? Sem dúvida. Com energias mais sutis e assim por diante, com experiências mais profundas. Com certeza. Mas para ele fazer isso, ele precisa se desligar um pouquinho dessa aceleração, que não tem a menor dúvida que hoje ela é muito maior do que vamos dizer assim, há 20 anos atrás. Quem sabe até 10 anos, não precisa nem irmos a 20. Sem dúvida. Não é? Ontem eu estava assistindo um depoimento numa dessas redes estatais nossas, né? Agora eu não lembro se foi TV Educativa, TV Cultura, de uma atriz que foi muito famosa na década de 60, 50, 60 e 70 no cinema, que é a Odete Lara. Uma atriz que foi muito conhecida aqui no Brasil, e ela contando a trajetória dela, como é que ela transitou das luzes da ribalta, que era todo aquele glamour externo,
para a meditação, né? Quando ela descobre a meditação do Zen budismo, ela se interessa num mosteiro Zen e começa a aprender, vira aluna. E como é que foi essa transição da consciência estimulada por via externa, da consciência iluminada através de um processo interior imanente? É muito interessante. E está acessível a todos nós, né, Frater? Exato. É isso que precisa ficar claro para todos nós. É isso, esse é o que nós sempre dizemos. Nós subestimamos essa nossa capacidade, a capacidade de fazer o bem, a capacidade de entrar num estado como esse, entendeu? Porque, por isso é importante um depoimento como esse, não é? De um Odete Lara, uma pessoa que viveu N experiências, uma estimulação intensa, vamos dizer assim, mais externa. Quer dizer, de repente, voltar-se para dentro de si mesmo e fazer esse reencontro. É uma experiência fantástica. Sem dúvida. Possivelmente, ela valorizou muito mais a experiência do que uma outra pessoa que não teve aquela estimulação tão intensa como ela teve. É verdade. Não é? Então, esse reencontro é muito mais forte. Agora, nós temos que entender que isto, aí a ordem nos coloca sempre, é uma capacidade de todos nós. Ou melhor dizendo, é um direito que todos nós temos. O que nós precisamos é, de certa forma, quem sabe, corrigir alguns enfoques, algumas orientações que, de repente, levou a algumas interpretações bastante delicadas, não é? Mas o que nós não podemos mais desconhecer hoje, que essa volta para o interior, através da meditação, o relaxamento, enfim, algumas técnicas que hoje estão aí sendo apresentadas, ela é benéfica. Claro. Isso que não pode mais, principalmente no mundo acelerado que nós estamos. Sem dúvida. Por isso que nós fizemos a experiência, achamos muito interessante, justamente por isso, porque parece-me que não existe mais aquele momento, está tudo acelerado. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Por isso nós vamos vendo que possivelmente nós estejamos nos preparando para uma mudança de consciência. Claro. Aquilo, quem sabe, que estão falando de tanta coisas delicadas, Claro. às vezes até equivocadas, seja justamente uma mudança de consciência, quem sabe, mais profunda, para nós termos esse entendimento. Está entendendo? Porque nós continuamos sendo seres, vamos chamar assim, espirituais. Não há nenhuma alteração nesse sentido. Por mais que alguns falam da alteração no DNA, quer dizer, ocuparmos alguns mais xizinhos, etc. e tal, aumentando a nossa capacidade, isso não altera as nossas qualidades de ordem espiritual. Sim. Pode manipular à vontade o código genético, que Exato. espiritualmente não vai... Não, mas possivelmente no sentido de nos auxiliar. No crescimento, no desenvolvimento, vamos dizer assim, até mesmo que possamos ter uma nova consciência, vamos chamar assim, para termos uma evolução, aí sim, mais rápida, no sentido de compreendermos o nosso ser espiritual, a nossa função nesse planeta, como já dissemos em alguns programas, possivelmente já, mas não é só nesse planeta, já é uma coisa de ordem sideral, quer dizer, interplanetária, ou alguns dizem intergaláctica, não é? Quer dizer, veja como nós realmente precisamos compreender um pouco mais tudo isso. E como é que nós começamos a compreender isso? Indo ao nosso interior. Porque à medida que nós entramos na nossa consciência, vamos chamar assim, interior, nós estamos nos aproximando da consciência cósmica. Cósmica. Consciência a qual não tem limite nenhum, nem de tempo, nem espaço. Quer dizer, o nosso contato, a nossa conexão, nós entramos em rede cósmica. Claro. Entendeu? Quer dizer, as bibliotecas que existem por aí, seja a nível terreno, terrestre, astral, cósmico, etérico, não é? Passam a ser acessíveis. Então veja que coisa interessante. Mas nós precisamos entender que nós não podemos já nos envolver com isso. O que me chama a atenção, Frater Elias, é que no currículo escolar, pelo menos até que eu saiba, até o 2º grau, a questão da educação física é obrigatória, né, para a criança e para o jovem, né? E tem que ser, claro, né? Temos que cuidar do nosso templo espiritual. Mas realmente não se faz nenhum trabalho voltado para esse silêncio interior. Quando se tem, é um trabalho assim voltado para uma religiosidade assim mais de uma corrente mais específica, né? Mas essa questão de aprender a relaxar, aprender a respirar, né? Algumas escolas estão ensaiando agora alguma coisa, né? Tão importante para a paz mental da criança e do jovem não é feito. Mas, Frater, nós pelo menos, Frater Elias, vamos dizer,
diante de tudo aquilo que a gente já procurou pensar, vamos assim dizer, e ler, né? Ter acesso, a gente está vendo que nós estamos nos aproximando disso. Possivelmente essa seja uma das mudanças. Né? O que estão chamando hoje já de a nova era de ouro, possivelmente seja isso. Porque tudo isso era feito. No passado, né? No passado, esse passado longínquo. Claro. Possivelmente um passado, às vezes, até desconhecido. Não é? Às vezes que não possamos nem afirmar, porque não temos nenhum vestígio, vamos dizer assim, para apresentá-lo para a humanidade, mas sabemos por outras informações que existiram. Não é? Quer dizer, nós estamos entrando numa nova era de ouro. Por que não? Já tivemos outras anteriormente, possivelmente estejamos entrando numa nova. Sem dúvida. Em que isso tudo fará parte da nossa vida. Porque, veja bem, qual é o melhor período para todo esse aprendizado? É a infância. Praticamente são os nossos primeiros 7 anos. Sim. Então, qual a razão para que as crianças estejam distantes de tudo isso? São elas os melhores. Então, aí nós estamos vendo o quê? Que as crianças índigo estão vindo como? Preparadas. Então, veja como a luz divina, como o divino, como Deus, como a consciência cósmica, vamos dizer, atua. Como os mestres cósmicos atuam. Aquilo que, de repente, a gente não está encontrando meio para fazer, vem pronto. Como quem diz, olha, está chegando o momento. Sem dúvida. Está chegando o momento. É importante que isso seja apresentado. Mas a gente precisa o quê? É realmente resolver algumas questões. Como o Frater colocou a questão, as religiões têm uma função brilhante em tudo isso. Não é? Porque nós, por exemplo, já presenciamos isso, por exemplo, não aqui, fora, exteriormente, o pai, a família, com uma criancinha de 2, a outra com 3 anos, juntos ali, já explicando os primeiros passos, como é que elas montam determinados símbolos com um grãozinho de arroz, porque eles fazem aquilo com grãozinhos de arroz, como é que fazem? E explicando a importância daqueles símbolos, o movimento daqueles símbolos no cosmos, como agentes cósmicos, para criancinhas, 2, 3, 4 anos. Isso é importante. Então, é importante tudo isso. Agora, o que não pode é aí dizer, por exemplo, que tudo isso, aí, não, a meditação não funciona. A meditação é uma coisa que são outras linhas de pensamentos, às vezes colocando coisas até delicadas. Pejorativas, né? Pejorativas, quando é uma coisa benéfica para a humanidade. Benéfica. Profundamente benéfica. E, felizmente, nós estamos redescobrindo tudo isso. Bom, eu fiquei surpreso com um site bastante famoso de psiquiatria, né, na internet. Se chama até Mental Help, vale a pena acessar. Entre os procedimentos, né, para tratamento da depressão, além da questão dos psicofármacos, da terapia, todos os procedimentos tradicionais eu li ali. Recomendamos também meditação. Veja que avanço, né? Sim, já sim. Incluir isso. Nós diríamos até assim que conscientização. E conscientização. Como quem diz, gente, nós temos que tomar consciência que isso é importante para o ser humano. Não dá mais para você dizer que isso não é. É importante. E qual a importância disso? É esse reencontro interior. Agora veja que aquilo que nós tínhamos medo, que alguns colocavam isso como uma coisa até prejudicial, perniciosa, é justamente o que nos leva muito mais rapidamente em contato com Deus, com o divino, do que qualquer outra forma. Claro. Entendeu? Se nós realmente conseguirmos fazer esse encontro interior, nós estamos nos preparando para um reencontro muito mais rápido, uma compreensão muito mais profunda, até diríamos, de todo esse processo. Sim. Entendeu? Mas, felizmente, isso hoje está sendo muito cultivado, até dentro das religiões. Felizmente. Não é? Felizmente. Então, nós estamos vendo o quê? Que nós realmente estamos sendo preparados para entrar numa nova era, será? Quem sabe seria o nome? Uma nova era, um novo momento, ou uma era de ouro, como alguns já estão dizendo. Não é? É a era de Aquários, né? Que bom que seja isso, porque realmente são benefícios que vão sendo trazidos para a humanidade. E que todos nós temos o direito de usufruir desses benefícios. Isso não é só do que quem pertence a tal tradição mística, religiosa, ou isso ou aquilo. É de todos nós. De todos. No sentido, é uma redescoberta, né, Frater Elias? É uma redescoberta, né? Como se fosse um redespertar, né,
para um caminho que já é conhecido, mas do qual nós nos esquecemos, né? Porque é inerente ao ser humano. E isso é interessante, que está se apresentando em todas as áreas. O Frater colocou agora uma coisa muito interessante, que é aquilo de que nós nos esquecemos, ou aquilo que nós esquecemos, né? E realmente é isso mesmo. Porque, no fundo, nós esquecemos até de que fomos nós que escolhemos para vir até aqui. Nós escolhemos o que temos que fazer. Só que, de repente, a gente, por uma série de razões, isso foi esquecido, não é? Ou colocado, vamos dizer assim, alguns véus que a gente precisa ir tirando. Mas veja que coisa interessante. Segundo alguns, alguns dizem que por informações vindas de uma forma, outras de outras, esses véus todos estão sendo tirados, estão sendo retirados, para que realmente a gente possa ter mais rapidamente a consciência da nossa missão. O que realmente nós fizemos aqui? Ou do propósito, como colocamos o propósito dos ensinamentos, não é? Qual é o propósito, o grande propósito dos ensinamentos das escolas de mistérios? É justamente nos fornecer luz, orientação, para que a gente possa encontrar o caminho de retorno à luz divina, que essa luz divina possa estar mais presente na nossa vida. Sem dúvida. Luz divina é um nome, mas pode, quem sabe para outros pode ser colocado de uma outra forma, não é? Mas veja que coisa mais interessante. Dentro de todo esse processo que estamos chamando aqui de novo, qual é a palavra que mais está aparecendo? Luz. O que mais está aparecendo é luz. Para explicar isso, para explicar aquilo, luz, luz. Você vai para a física, para a ciência, luz. Não é? E se a gente pensar bem, voltando lá ao nosso querido mestre dos mestres, o mestre Jesus, o que está escrito lá? Eu sou a luz do mundo, não é isso? É a consciência iluminada, né? E a consciência iluminada. Só que a gente se esquece disso, às vezes pega outras palavras que as pessoas traduziram de uma outra forma e coloca como se fosse a única coisa que alguém não pode encontrar de uma forma diferente. Então parece-me que luz é uma coisa que penetra todos nós, está presente em todos nós. Bom, os meditadores avançados dizem, né, que os níveis mais rarefeitos de consciência são níveis luminosos, né? Exato, de consciência. São níveis puramente luminosos. São puramente, né? Então, se a gente vê, essas criaturas são criaturas de luz, né? Algumas experiências, não me lembro bem alguma delas, não me recordo bem agora, mas de que o corpo vamos chamar aqui do iluminado, ficou em cor dourada, de ouro mesmo, dourada, tão luminosa que era. Sim. Entendeu? Então, mas claro que isso é para quem tem... A intensificação da aura da pessoa. A intensificação da aura. Que é uma projeção da consciência. Então, luz vai fazendo parte da nossa vida cada vez mais e mais. Então, nós precisamos ir nos acostumando com a ideia de que essa luz está dentro de nós. Essa luz está esperando por nós. Está fazendo todo o esforço para que ela realmente cresça, né? E essa consciência tome cada vez mais proporções dentro de nós. E que a gente um dia possa chegar pertinho da consciência cósmica. Sem dúvida, esse é o objetivo, né, de estarmos aqui. Né, esse é todo o objetivo. Da nossa caminhada. Aí, quem sabe, nós vamos encontrando o reino da paz. O reino da paz. Reino esse que nós vamos reforçar, né, cuja busca nós vamos reforçar aqui, passando novamente o clipe com o qual nós abrimos o nosso programa. Antes disso, eu tenho um convite para fazer a todos vocês. A Ordem Rosa Cruz está promovendo um evento que trata até de um assunto que com certeza o Frater Elias vai tratar aqui para frente, que é a questão da ecologia interior, que é um assunto muito importante. E a Ordem Rosa Cruz está realizando, do dia 27 de abril agora, a 1º de maio, o primeiro Fórum Permanente Pró-Meio Ambiente, Curitiba Rio+20. Estamos reunindo várias ONGs que vão apresentar a sua voz, a sua opinião, as suas pesquisas com relação ao meio ambiente. E também vamos tratar da ecologia espiritual, o que vem a ser isso. Se você quiser participar, esse evento é aberto, não há necessidade de qualquer taxa de inscrição, apenas pedimos que você reserve a sua vaga através do nosso site, o www.amorc.org.br. Através desse site, você procura ali Fórum Permanente Pró-Meio Ambiente e já reserva a sua vaga, que você estará participando conosco, unindo sua voz à nossa na defesa do nosso lar planetário. Participe conosco. Vamos encerrar o programa com o nosso clipe.
paz. Credes que Ele está tão distante como as estrelas, enquanto vive dentro de vós? Todo aquele que conquistá-lo tornar-se-á mensageiro da paz. Assim como achais aí contida a essência humana em sua vida espiritual, também sereis reconhecidos por aqueles que o encontraram. Não podereis conquistar o reino fora de vós mesmos. Só em vós ele se torna acessível para vós. E se quiserdes procurá-lo fora, ficareis desiludidos, pois o que se pode achar fora do mundo espiritual é uma experiência temporária, uma imagem efêmera como essa da vida terrena. Lá, onde a alma está consigo mesma, unida com o seu eu interior, poderá se encontrar o reino que permanecerá vosso. Recordai-vos, o reino de Deus está dentro de vós. Meditemos.